Eu amo estudar a Torá. Eu amo a forma como o Eterno prescreveu essas palavras celestes através de histórias, através de texto que possa te abençoar. Porque a história de Israel não é uma história perfeita. A história de Israel não é uma história sem falhas. A história de Israel, se você estuda a Torá, é repleta de falhas. A história de Israel é repleta de pecado. É repleta de traição. É repleta de altos e baixos. Por quê? Se Deus criou um povo para servir de exemplo para o mundo, por que deixar esse povo passar por tanta dificuldade? Por que deixar esse povo passar por tantos altos e baixos? Se deveria servir eles de inspiração para nós. Sabe por quê? Porque a vida de Israel, os altos e baixos de Israel, as vitórias e fracassos de Israel, refletem a sua vida. Deus orquestrou dessa forma para que você pudesse se enxergar na história de Israel. Para que você pudesse aprender com os erros e com os acertos do povo. Para que você tomasse como exemplo os pecados que o Eterno odeia e para que você tomasse como exemplo os princípios que norteiam o homem que anda segundo a justiça de Deus. A Torá foi escrita dessa forma, inspirada por Deus, para servir de referência para a sua vida. Porque você está num mundo corrompido. Você não está num mundo remido. E aqui neste mundo, você também terá lutas. Você também enfrentará inimigos. Você também recebe uma visão, recebe uma terra prometida para alcançar. Você também tem a missão de remir o mundo, de abençoar as nações, assim como foi com Abraão. Você então aprende com a Torá. Você aprende com esses exemplos. Você aprende com os erros. Você vê a manifestação de Deus no meio do caos. Os rabinos falam que o local onde o Eterno mais gosta de se manifestar é nas trevas. Porque a sua luz pode ser melhor contemplada. Às vezes ele te envia para as trevas, às vezes ele te coloca numa situação de trevas, para que você aprenda a contemplar a sua luz. Você sabe que os rabinos dizem que se você perguntar para qualquer rabino na história de Israel, e você perguntar qual foi o período onde Israel mais viu a presença de Deus, qual foi o período na história do povo judeu, onde o povo judeu esteve mais próximo a Deus, todos vão responder unânimes, durante o êxodo do Egito. Os 40 anos do deserto. Você fala, impossível. Esses 40 anos, eu leio aqui, rebeliões, terra tragando o povo, serpentes abrasadoras, murmuração, idolatria, bezerro de ouro. Esses 40 anos foram o período mais abençoado da história do judeu? Sim. Porque em meio aos problemas, em meio às tribulações, Israel vivenciou 40 anos de milagre diário. Era uma geração que via a presença de Deus todos os dias através da Shekinah. O povo não tinha o sol queimando durante o dia, porque havia uma nuvem da presença de Deus que os protegia com sombra. O povo sabia que direção seguir e era aquecido nas frias noites de deserto, porque havia sobrenaturalmente uma coluna de fogo que aquecia e direcionava. Comiam milagre todos os dias pela manhã. Que povo do mundo, que povo da humanidade, que geração teve tanto a presença de Deus como Israel nesses 40 anos. Porque em meio às tribulações, em meio aos problemas, também é uma ótima oportunidade para que Deus se revele, para que Deus se manifeste. Então é isso que você tem que ter em mente quando você estuda a Torá. A Torá não é um livro de histórias dos judeus simplesmente. A Torá está mais do que atual e serve para dar referência para a sua vida, serve para te instruir como andar em justiça, como andar em retidão. E quem está falando isso não é o Rabino Mateus, é o apóstolo Paulo, que escreveu ao jovem Timóteo: apega-se às escrituras sagradas, que é a Tanar, chamado de Antigo Testamento, porque na época não existia ainda Novo Testamento.
Apega-se a essas sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação através de Yeshua. Olha isso. Toda palestra minha sobre a Torá, eu tenho que citar esse versículo de 2 Timóteo 3,16. Para as pessoas entenderem a importância disso aqui que eu faço todo sábado. Eu podia estar ensinando para você milagre de Jesus, eu podia estar ensinando para você Sermão do Monte, eu podia estar ensinando várias coisas, o que eu ensino. Mas eu mostro para você a figura do Salvador nestas passagens. Eu mostro para você a imagem de Yeshua, o ensino de Yeshua, o caráter de Yeshua dentro da Torá. Sabe por que eu faço isso? Porque ele falou que ele está na Torá. Em João capítulo 5 ele diz, não sou eu que acusa vocês, é Moisés em quem vocês creem haver a salvação, porque Moisés escreveu a meu respeito. Se as escrituras guiam o homem a Cristo, então eu tenho que ensinar a escritura para você. É a melhor forma de você apresentar Cristo para alguém, é apresentar as Sagradas Escrituras. Que era uma metodologia usada pelos profetas e pelos apóstolos. Quer falar de Yeshua para alguém? Quer falar do Evangelho para alguém? De onde você começa? Da cruz? De Abraão. Quando Paulo evangelizava, ele começava de Abraão. Quando Pedro evangelizava, começava de Abraão. Em Abraão nasce o intuito de Deus de formar um povo para remir a humanidade novamente. Gênesis 12 vai falar da mensagem com Abraão. Deus escolheu um homem da Mesopotâmia, de Ur da Caldeia, chamado Avram. E Deus separou esse homem sobrenaturalmente, fez dele nascer um filho da promessa. Escolhe esse homem, escolhe a descendência dele, abençoa a descendência dele e diz para esse homem, eu estou criando um povo a partir de você, para que você possa abençoar todas as famílias da terra. Em você e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar quem te abençoar e eu vou te amaldiçoar quem te amaldiçoar. Abençoe o mundo. Aí começa a mensagem da salvação. Em Abraão começa a história de Cristo. Não é em Belém. É em Abraão. Qual é o primeiro texto do Novo Testamento? Abre o Evangelho de Mateus. A primeira coisa que você vai ler lá, Mateus 1:1. Livro da genealogia de Yeshua, filho de Davi, filho de Abraão. E está lá a listagem para mostrar que ele veio de Abraão. Conectando tudo conectado. Se você apresenta um evangelho desconexo dessa história, você vai apresentar o quê? Uma mensagem incompleta. Uma salvação incompleta. Por isso a gente estuda a Torá. E Yeshua atesta lá em João capítulo 5, essa lei, essas histórias, esse Finéias, tudo que ocorreu com Israel, aponta para mim. Aponta para o que eu faço e o que eu farei no futuro. Estudem a lei. Meditem nessa lei. Paulo continua lá em 2 Timóteo capítulo 3. A lei é útil para instruir, para repreender, para instruir na justiça de Deus, o servo de Deus, para toda boa obra.